creio no que Deus diz, eu proclamo o que Deus diz, eu tomo posse no que Deus diz. É assim, simples assim. Não é você falar qualquer coisa, é você falar aquilo que é fruto da sua fé. Você crê, você fala. Você fala, você toma posse. É assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Tudo que você conhece começou numa palavra de Deus. Então, esse é o exemplo, esse é o processo, é assim que as coisas acontecem. A gente não fica falando as coisas como um papagaio, a gente não fica no positivismo, não é nada disso, é fé, pura fé. Você crê, você fala, você toma posse. Amém? Bom, eu quero compartilhar com você. Na verdade, eu compartilhei o que eu vou falar aqui, talvez aqui um pouco mais, ou talvez um pouco menos, não sei, por conta do tempo. Abra sua Bíblia em Filipenses, livro de Filipenses, capítulo 1 de Filipenses. Eu quero ler um texto para você. Ele vai começar no capítulo 1 a partir do verso 27 e vai até o capítulo 2, no verso 11. É bom que a gente já faz a nossa leitura diária. Amém, queridos? Deixa eu orar por você para que haja revelação, para que a gente entenda a palavra de Deus como Ele quer que a gente entenda. Não como a gente quer entender, mas como Deus quer que seja entendido. Deus escreveu, Ele tinha um alvo quando Ele escreveu, que esse alvo seja conquistado por você e por mim. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais. Dá-nos um entendimento divino. Queremos, ó Deus, entender a Tua palavra como o Senhor quer que nós entendamos. Por isso que o Teu Espírito de revelação seja liberado em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que enquanto eu estou compartilhando, o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. E aí Ele te traz coisa muito além disso que eu estou falando. Eu queria que você sempre anotasse isso para você compartilhar com o outro. A forma de você sempre estar recebendo mais revelação de Deus é você estar compartilhando a revelação que você já recebeu. Quanto mais você recebe, quanto mais você transmite, quanto mais você compartilha a revelação que Deus já te deu, você recebe mais revelações. E assim você vai crescendo no conhecimento do Altíssimo, e o conhecimento do Altíssimo renovando a sua mente. Renovando a sua mente, você vai se tornando mais como Jesus Cristo, e daqui a pouco você é 100% Jesus, que é o plano de Deus para você e para mim. Amém? Então compartilhe tudo, porque a multiplicação da vida está no compartilhar. Amém? Então vamos ler aqui a palavra do Senhor. Então começa aqui. Eu gosto demais desse livro de Filipenses, mas muito, porque ele tem uma história muito poderosa, né? Quando você conhece como essa igreja de Filipos foi formada, em cima de milagre, em cima de uma perseguição assim terrível sobre a vida de Paulo, isso nos anima, porque nós estamos passando por um momento muito ruim, mas isso vai gerar peso de glória, peso de eternidade na minha vida e na sua. Nesse tempo nós vamos produzir coisas eternas, assim como foi a igreja de Filipos. Ela foi criada no meio, ela foi gerada no meio de muita tribulação, e quando você lê aqui o texto, você vai ver que Paulo se refere a isso. Então vamos ler? Então, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, eu tenho que parar aqui nesse digno. Olha, existem muitas formas de você viver a vida cristã. Imagina aqui, uma família, então um pai, uma mãe cria seus filhos, ensina o bem para os seus filhos, ministra na vida dos seus filhos, são referenciais para os seus filhos, mas aí de repente um dos filhos resolve de viver uma vida toda completamente diferente daquilo que os pais ensinaram. Veja, os pais deixam de amar os seus filhos? Lógico que não, vai amar sempre, são seus filhos. No entanto, o filho não está honrando os pais. O filho está trazendo vergonha ou tristeza para os pais. Por quê? Ele não vive de forma digna. Então ele se tornou um mau cidadão. Ele às vezes não quer saber de andar naqueles princípios, naqueles valores que os pais ensinaram. Você deve conhecer uma família assim. Infelizmente pode ser até que você tenha alguém assim na sua família. Então veja, na família de Deus, o que é que Paulo está falando? Viva de forma digna do Evangelho. Então existe uma forma de viver que é digna. Existem várias outras formas de viver a vida cristã que não são dignas. Paulo está falando aqui, viva de forma digna. E aí ele vai explicar o que é essa forma digna. Vamos continuar aqui. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica.
Esse texto aqui, na verdade, o foco dele é unidade. Ele está falando sobre unidade, mas de uma forma marginal, ele está falando de outras coisas muito importantes que eu preciso compartilhar com você. A unidade, já falei muito sobre isso, e daqui um dia nós vamos falar mais sobre isso. Unidade no corpo de Cristo. Mas veja, então ele está falando, olha, forma digna é viver unido, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Então veja, uma das formas tem unidade. Unidade é mais um quesito, unidade é mais uma consequência da forma digna de viver o Evangelho, mas aqui ele fala algo muito importante para agora, para hoje, para a minha vida e para a sua vida, no meio desse contexto adverso que nós estamos vivendo. Olha o que ele fala: e que em nada estáis intimidados pelo adversário. Quem é o adversário? É o diabo. Então o que Paulo está falando? Viver de forma digna é eu e você não vivermos intimidados. O que é intimidado? É você viver com medo, é você viver receoso, é você retroceder, é você não fazer aquilo que precisa ser feito, é você não continuar a sua vida cristã por causa do adversário. Porque uma coisa é eu escolher não querer viver a vida cristã como Demas fez. Então Demas, que era discípulo de Paulo, ele fala, tendo amado o presente século, abandonou a obra. Quer dizer, ele fez uma escolha, isso é uma coisa. Outra é você numa guerra, você retroceder. Quando o diabo se levanta com uma resistência, você corre, você fica com medo. É o que ele está falando, não viva assim. Porque viver assim é uma forma indigna. E ele vai explicar por que isso é indigno. E é uma coisa muito importante. Então não viva de forma intimidada. Veja, às vezes sua empresa não vai bem, não fique intimidado com isso. Às vezes seu casamento não vai bem, não fique intimidado com isso. Então vamos para a guerra, vamos resolver. Às vezes você tem alguém doente, ou você mesmo ficou doente, não fique intimidado com isso. Não aceite essa intimidação do adversário, porque viver de forma digna é viver com coragem, estabelecendo a nossa fé, estando firmes, é o que Paulo está falando. Não viva intimidado por nada, e daqui a pouco ele vai explicar por quê. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então Paulo está falando, as pessoas vão falar que você é maluco, vão se levantar contra. É o diabo, ele se levanta, e a Bíblia fala o quê? Não fique intimidado com isso. Eu fico olhando essas coisas e fico pensando, bom, eu não entro nessa guerra, por quê? Porque o meu reino é de outro mundo. As minhas regras é do Senhor Jesus, é o que Deus manda fazer, é o que nós vamos fazer. Nós não vamos viver em intimidade, nós vamos para cima do inimigo, nós não vamos parar a nossa vida, nós vamos avançar. E imagina a igreja primitiva. Olha, querido, você é crente, eu sou crente, você está ouvindo a palavra de Deus, porque pessoas lá no início da vida cristã não ficaram intimidadas. Ao longo de 2000 anos, elas não aceitaram de forma alguma a intimidação. Elas pregaram, elas morreram, elas ofereceram a vida delas a Deus para serem instrumentos de Deus. Por isso você é crente, por isso eu sou crente, por isso a palavra de Deus permanece, porque uma igreja, uma parcela dela não se intimidou. Então não se intimide em nada da sua vida, amém, querido? É o que Paulo está falando. Viver assim é viver de forma digna, é o que Paulo está falando, não sou eu não, está escrito aqui, é Paulo dizendo, e ele continua, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Olha, isso aqui é um versículo que eu amo, sabe por quê? Esse versículo aqui hoje, irmãos, parece que foi tirado da Bíblia. Qualquer sofrimento, qualquer aflição que eu passe, que você passe, as pessoas olham isso com, assim, uma coisa errada. Não, olha o que Paulo está falando. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Ou seja, quando eu sofro porque eu sou crente, quando você sofre porque você é crente, os adversários se levantam contra porque você é crente, desconsideram você, chama você de alienado, chama você de terraplanista, né? Agora virou moda chamar crente de terraplanista, como se os crentes crescem nisso. Então veja, quando você sofre isso é graça divina, está escrito aqui. Sofrer, ter aflição, tribulação porque você é crente, essa perseguição porque você segue Jesus Cristo, isso é graça divina, está escrito aqui. Porque hoje é o seguinte, as pessoas pregam o evangelho, é o seguinte, qualquer sofrimento não pode ter alguma coisa errada, não sei o que, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que desfrutar, tenho que realizar meus desejos e tudo, mas aqui está escrito que é graça sofrer porque somos crentes. Por quê? Jesus sofreu também, mas ele continua,
pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Paulo está falando aqui, olha, nós estamos combatendo, nós estamos guerreando. E ele fala, vocês, filipenses, também estão guerreando, assim como eu. A gente se identifica na guerra, porque vocês estão sendo perseguidos aí, e eu estou sendo perseguido aqui. Paulo estava preso quando ele escreveu aqui, tudo indica que ele estava preso lá em Roma. Então veja, ele estava preso por quê? Porque ele era um malfeitor? Não, porque ele era crente. Porque ele curava pessoas, porque ele ensinava a liberdade às pessoas, porque ele pregava Jesus Cristo, porque ele pregava que Jesus é rei. Ele foi preso por isso, porque ele pregou o evangelho. E ele estava falando para os filipenses, vocês têm o mesmo combate que eu, porque eu sei que vocês também são perseguidos aí. Paulo começou essa igreja lá em Filipos, lá dentro da cadeia. Começou com Lídia fora e depois ela cresceu lá dentro da cadeia. Ele pregou para os presos, você sabe do terremoto, tudo aquilo ali, nós já pregamos, já falamos, isso você conhece. Então essa igreja começou debaixo de muita perseguição, de muito sofrimento, de muita aflição, e continuavam assim. Paulo está falando, existe um combate, e combate, irmãos, não existe combate sem aflição, sem dor, sem aquela guerra renhida, sem a tribulação. Combate é verdadeiramente uma guerra, é que Paulo está falando. Vou ler novamente o versículo, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ou seja, eles sabiam o que é guerra, o que é perseguição, o que é aflição. O povo a igreja de Filipos sabia disso. Então vamos pegar aqui a continuidade que Paulo está falando. Ele está falando, viva de forma digna. Vive de forma digna. Uma das formas de viver o evangelho de forma digna é não ser intimidado, não ficar quieto, não aceitar a perda, não aceitar as pessoas pararem a sua vida cristã. E aí ele está falando, e para isso nós temos que entrar na guerra, é o que Paulo está falando. E aí ele continua, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, eu gosto muito disso aqui, mas outro dia nós vamos compartilhar isso. Ou seja, se há vida, se está fluindo o Espírito, e outras coisas que ele está falando é isso. Você é crente de verdade? Você tem aí a fonte de água viva? Então você entendeu o que é a vida cristã? Existe realmente amor? Se existe realmente um propósito? É o que ele está falando aqui. Aí ele diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Oh, aleluia! O próximo mês eu vou pregar sobre isso aqui, mas esse negócio está me, sabe, assim, me despertando de uma forma para falar sobre isso, que é a igreja, viver em unidade com a igreja. Mas vamos continuar, que não é meu assunto, porque agora eu vou entrar no que eu quero falar para você. Olha o que diz. E aí Paulo continua, tende em vós. Então assim, se você é crente de verdade, se você realmente busca o Senhor, é isso que ele está falando. Você realmente teve uma experiência com Jesus, é isso que ele está falando. Aí ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia por isso aqui. Isso aqui é uma realidade. O que é que Paulo está falando? Tudo isso aqui que ele está falando, viver de forma digna, não ficar intimidado, entrar na guerra, andar em unidade, em conexão com a igreja, o que ele está falando aqui, tem uma razão de ser, e aí que ele descreve Jesus Cristo. Então ele está falando, olha, Jesus, isso aqui tem tudo a ver com a obra do Calvário. Jesus subsistiu em forma de Deus, estava lá, Deus, Jesus, o Espírito Santo, em uma unidade perfeita, vivendo na eternidade. Jesus então resolveu se esvaziar para se tornar homem, para poder salvar o ser humano. Ele não podia morrer como Deus, porque Deus não pode morrer, a morte não tem poder sobre Deus, então ele tinha que virar homem. Para virar homem ele teve que abrir mão de todas as suas prerrogativas divinas. Ele abriu e veio, e aí ele se humilhou aqui como homem e morreu na cruz. Morreu na cruz. Veja, a morte de Jesus resolveu o seu problema e o meu problema diante de Deus.
A morte de Jesus pagou as consequências do pecado de Adão, do meu, do seu, de toda a humanidade. Jesus morreu para resolver o problema que havia diante de Deus. A dívida que existia diante de Deus foi paga. Foi paga porque o homem pecou, o salário do pecado é a morte, então ele teria que morrer. A humanidade teria que morrer. Jesus morreu no lugar da humanidade. Então ele pagou a dívida. Se Jesus tivesse morrido e ficado na morte, eu e você não teríamos mais problema com Deus. Mas acontece que aqui Paulo está falando o outro lado da moeda. Jesus morreu, a sua morte, a minha morte, ele morreu, resolveu o problema. Nós temos agora paz com Deus, ponto. Mas ele diz que Jesus também ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus. E mais, não ressuscitou Jesus para ele ser simplesmente um homem, não. E aqui é que é muito importante que você entenda que isso entre em você, em nome de Jesus. Ele ressuscitou como homem e Deus o colocou acima de tudo. E Jesus hoje voltou, então Jesus foi glorificado, ou seja, ele recebeu de volta todos os seus dons divinos. Então ele é um homem cheio de todos os seus dons divinos, é um homem Deus agora, e sentou à direita de Deus, e Deus colocou tudo debaixo dos seus pés, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, o que é que está falando? Os céus, os anjos, todas as potestades, tudo que existe nos céus está debaixo de Jesus. Na terra significa tudo está debaixo de Jesus Cristo. Ele é Senhor. E debaixo da terra se referindo aos demônios, aos espíritos malignos, ao diabo e também o reino da morte. No centro da terra fala disso, debaixo da terra fala do reino da morte. Também está debaixo de Jesus. Jesus é Senhor sobre tudo isso. E aí, então eu falo, glória a Deus por Jesus, mas tem algo aí poderoso que eu e você não podemos esquecer, que tem a ver por causa de tudo isso que Paulo falou, de viver de forma digna, não ficar intimidado e entrar na guerra, porque eu e você fomos colocados em Cristo. Você entende isso? Jesus está sentado no trono e você igualmente está lá, porque eu e você estamos em Jesus. Assim como ele, nós estávamos nele quando ele morreu, estamos com ele agora que ele foi glorificado. Jesus então é Senhor, Senhor, vou repetir, Jesus é Senhor sobre céus, sobre terra e debaixo da terra. Então Jesus é Senhor no mundo espiritual, Jesus é Senhor nesse mundo aqui natural, Jesus é Senhor para os demônios, para os espíritos malignos. Ele é Senhor sobre tudo. Isso significa que eu e você também somos, porque estamos em Jesus Cristo. Por isso que Paulo está falando, não tenha medo, não fique intimidado, porque você também é Senhor sobre o contexto. Tem aí uma pandemia? Tem. Isso é um fato? Fato. Tem pessoas morrendo? Tem. Tem pessoas adoecendo? Tem. Tem empresas quebrando? Tem. Tem pessoas morrendo de medo? Tem. Mas acontece que Jesus é Senhor sobre isso também. Então veja, eu e você não podemos viver intimidados com isso. Agora, isso é uma guerra, né? Precisamos ter coragem. Temos algum temor de entrar nisso? É evidente que tem. Qual é o crente que não tem algum temor também de ficar doente, ou de ficar entubado, ou de ficar no hospital, ou de tentar ir para um hospital e não ter hospital para ir? É evidente que isso passa pela nossa cabeça. Eu já fiquei internado, mas segundo aí os médicos aí, pessoa que já ficou doente também pode ficar doente novamente. Então veja, mas e isso? O que nós vamos fazer? Vamos viver intimidado com isso? Não, porque Jesus é Senhor e você é Senhor do contexto também, porque você está em Cristo. Então não aceite a intimidação do adversário, do inimigo. Paulo está falando, vou ler novamente aqui isso para você, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, mas nós entramos nessa guerra, nós confrontamos isso, porque eu e você somos filhos do Deus Altíssimo, filhos amados de Deus, filhos amados do Eterno, estamos em Cristo, sentado à direita de Deus, Senhor sobre todos. Você entende por que Paulo falou isso? Isso é viver de forma digna. É o que Paulo está falando. Viva de forma digna, não tenha medo, vamos para cima. Mas pastor, e se acontecer alguma coisa? Jesus é Senhor. Qual o máximo do problema que pode acontecer? Eu e você morremos. Se isso acontecer, segundo o Paulo, isso é lucro, porque vamos estar com Jesus Cristo eternidade após. Ah, pastor, eu não quero isso. Eu também não quero. Paulo também disse, olha, eu quero estar vivo aqui, porque eu estou pregando, estou dando fruto e tudo. Mas acontece que Jesus é Senhor sobre a morte. Você entende isso? Então, veja, vamos entregar isso nas mãos de Deus e não vamos viver intimidades. Vamos para frente, não vamos aceitar nenhuma negociação com o diabo.
no meio dessa turbulência toda, então as famílias estão mais dentro de casa. Aí está aparecendo muitos problemas no casamento, no relacionamento com os filhos. E aí, nós vamos separar? Nós vamos brigar? Nós vamos perder a alegria com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos? Não, não. Nós vamos nos unir mais ainda, vamos estar mais conectados ainda em nome de Jesus. Você entende isso? É assim que nós vamos ver. Ah, pastor, mas eu perdi meu emprego, a minha empresa está fechada. Veja, Jesus é Senhor do contexto financeiro, do contexto econômico. Jesus é Senhor sobre tudo. Isso faz parte da guerra, mas Deus está te protegendo e guardando, porque Ele não foi embora, Ele não te abandonou, Ele está aí, e eu e você estamos nele, nós somos Senhor sobre essas situações. Ah, pastor, mas eu estou passando, é só um momento, creia, fica firme, creia, proclame, para você desfrutar da proteção, da bênção do Senhor, da prosperidade, do sustento, da alegria. É só um momento, isso passa, mas Jesus não passa. O senhorio de Jesus não passa. Glória a Deus. E eu quero orar para que isso entre, desperte você, ative você, renova você, te dê ímpeto para a guerra, que é o que nós precisamos, é o que Paulo está falando. Filipenses, vocês estão em combate. Eu também estou. Todo crente está. Todo crente está em combate. Por quê? O mundo é inimigo de Deus, o diabo é inimigo meu e seu, a carne milita contra o espírito. Então estamos em guerra constante. Por isso nós precisamos crer, descansar no senhorio de Jesus Cristo, porque com Deus está tudo resolvido. Nós não temos problema com Deus. Nós já estamos no Senhor, as mãos do Senhor estão estendidas, nos abraçou e tudo, com Deus não tem problema, e com o resto, nós vamos vencer, porque Jesus é Senhor, e nós estamos nele, amém, queridos? Eu quero orar por você agora, feche seus olhos, que eu quero que essa palavra entre, renove a sua mente, dê esperança, ânimo, para você avançar, amém? Feche seus olhos. Pai de amor, em nome de Jesus, eu quero liberar essa revelação, a vida do meu irmão, da minha irmã, que entre, Senhor, essa revelação, que entre, Senhor, essa transformação de vida, de pensamentos, de sentimentos, em nome de Jesus, para que essa seja uma palavra, Senhor, que a pessoa abrace ela, viva por ela. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas, nós estamos no Senhor, então nós somos senhores sobre os contextos, em nome de Jesus. Não vamos viver intimidados pelos adversários de forma alguma, mas firmes na fé no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, querido.